Se alegre, porque este é o dia que nos fez o Senhor, e até meia-noite você ainda pode aproveitar do dia que o Senhor te fez, amém? Graças ao Senhor, porque até que Ele tem nos ajudado. O Senhor tem algo a falar aos nossos corações nesta noite de hoje. Eu percebi que este é um ano que o Senhor está buscando muito a espiritualidade da igreja dele, porque a igreja ela cresceu muito em conhecimento e em graça, e isso acompanha também uma grande espiritualidade, principalmente em questões de batalha espiritual. Porque como nós temos aprendido, a graça ela não nos isenta da batalha, das lutas, das labutas contra as astutas ciladas do inimigo. Porque já foi dito aqui que nós não temos que lutar contra o ser humano, o meu próximo contra o teu próximo, mas sim contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade. E o Senhor ele vai dar uma aula didática para nós hoje, mas que é sempre bom a gente rever. Sabe, no começo do ano, aqueles que estudam sabem que eles logo que vão para a faculdade ou que vão voltar para a escola agora para uma série superior, vão ter uma pequena revisão do que foi dito no ano passado, para que ele não venha esquecer, para que ele venha praticar aquilo. E nós vamos começar este ano dessa maneira, amém? Aquele que tem a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo 6, verso de número 10, amém? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios, capítulo 6, verso de número 10. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Estar lendo. E diz a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? É interessante quando nós vamos ver o escritor desta epístola, nós vamos ver que ele foi o maior escritor sobre a graça de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo ele sempre deu toda a glória para Deus. Paulo, em algum momento da sua vida, ele escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, se tenho que me gloriar em alguma coisa, é nas minhas fraquezas. Ou seja, ele dá todo o crédito de toda a sua vida, de toda a sua luta, de todo o seu ministério, para a graça de Deus, para aquilo que ele sabia que ele, por ser um ser humano normal, ele não conseguiria alcançar. Pois bem, mas aqui nós nos pegamos em um questionamento acerca da vida de Paulo e o porquê que ele escreve isso. Dentro do contexto teológico, nós vamos ter diversas explicações históricas que estavam acontecendo naquele momento. Mas também eu vejo Paulo como alguém sensato, entendendo a gravidade de que nós temos sim uma luta no mundo espiritual. E Paulo também vai deixar escrito que só entende as coisas espirituais quem é espiritual, porque quem é carnal não consegue discernir nada que vem do Espírito. E nós, hoje, nós somos espirituais ou carnais? Nós temos que ser sim espirituais, porque se você não for espiritual, você não consegue ser um verdadeiro adorador de Deus, porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito primeiro e em verdade. Ou seja, se eu sou um adorador, mas eu não vivo uma vida espiritual, eu não vivo uma vida regrada espiritualmente, eu estou me enganando e eu não consigo adorar a Deus de uma forma verdadeira. Então Paulo ele tem todo este cuidado e ele começa a escrever, e ele vai fazer uma ilustração muito feliz, de fácil entendimento e muito didática para nós nos dias de hoje. Ele vai falar, se revistam para que vocês possam resistir contra as astutas ciladas do diabo. E o que eu acho mais bonito nessa passagem, ele vai falar para que no dia mau vocês fiquem firmes. Porque se tem uma coisa que chega na vida de todo cristão verdadeiro, é o dia mau. E o dia mau ele chegou até para o nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da aflição, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava no Getsemane. E quando ele sabia ali que a forma como ele haveria de morrer, quando ele começou a se sentir
oprimido e afligido e perseguido, como já foi dito aqui nessa noite de hoje, e perseguido, ele começou a temer. Ele começou ao seu lado homem, ao seu lado natural, ele começou ali a se amedrontar. Mas o nosso Senhor Jesus, ele era um ser espiritual, ele entendia, e a todo momento que ele entendia, ele falava: Pai, que seja feita a tua vontade. E assim que o cristão espiritual ele vive às vezes sendo indagado, vive às vezes sendo perseguido, ele vive às vezes com medo, sim, mas a todo momento ele fala: Senhor, independente da circunstância, que seja feita a tua vontade. Esse é o segredo, colocar a vontade de Deus acima, quando você anda uma vida de espiritualidade, quando você não vive uma vida carnal, quando você não vive uma vida, meus amados, como que o mundo vive. Porque se eu agora me chateio com alguma coisa, com o meu vizinho, com alguém do meu trabalho, com alguém do meu colégio, com alguém da minha faculdade, e eu vou retratar de uma forma carnal, nada me difere do que qualquer outra pessoa que se não denomina cristão. Mas não, eu tenho que ser a diferença agora. É interessante o que foi citado aqui nessa noite de hoje, quando cita o povo do Egito. Quando o Senhor, ele agora resolve libertar o povo do Egito. Olha só, quando ele resolve libertar o povo do Egito, ele começa uma peleja. Ele começa agora, meus amados, todo um tratar com o povo. Mas ele estava querendo provar não a servidão do povo, não quanto tempo mais o povo aguentava servindo, mas ele estava querendo provar a fé. Por quê? Porque a fé é aquilo que vai mostrar se você confia ou não em Deus. Porque ter fé, crer, confiar e acreditar são coisas diferentes. Nós temos que começar a filtrar essas coisas. Eu posso até crer, mas aí o livro de Tiago vai falar: crê no Senhor Jesus, os demônios também creem, e estremecem, ou seja, grande coisa é crer. Mas quando você confia em Deus, você vive uma vida como Daniel. Você vive uma vida que todas as vezes que Satanás, o inimigo das nossas almas, porque ele existe, ele está aí e ele está lutando contra mim, contra você 24 horas por dia, com todas as forças dele, com toda a perseverança. E os cristãos estão tampando os olhos para isso, vivendo uma vida carnal. Não digo de espiritualidade quando em relação ao Senhor Jesus, mas uma vida carnal em não lembrar que você tem um inimigo e que esse seu inimigo não é o seu irmão, não são as adversidades do dia a dia, não são os problemas que são solúveis, que hoje existem, que amanhã já não existem mais, mas sim é um ser poderoso, um ser sábio, um ser que investe todo o tempo dele para me derrubar e para te derrubar, e não faz questão de te derrubar hoje ou daqui a 50 anos, ele não faz essa questão, muito pelo contrário, ele todo dia traça uma estratégia, ele vai jogando uma pedrinha. Ele joga uma pedra hoje na sua frente, ele joga uma amanhã, ele joga outra amanhã, e daqui a 30 anos isso não vai ser só mais uma pedra, isso vai ser uma montanha, e a dificuldade vai ser muito maior. Mas quando você é um ser espiritual, quando você é um cristão que discerne as coisas espirituais, cada vez que ele lançar uma pedrinha, você vai chutar ela. Por quê? Porque você não pode falar assim: essa pedrinha não vai me atrapalhar, ela não te atrapalha hoje, aí ela não te atrapalha amanhã, mas daqui a 30 anos ela vai ser uma grande fortaleza, e para você destruir vai ser muito difícil. Paulo ele fala agora: revesti-vos no Senhor, primeiramente, e na força do seu poder. Ou seja, o poder de Deus tem a força que nós precisamos para vencer Satanás, para vencer o inimigo das nossas almas. É o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? A Bíblia vai falar que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho. Quando nós começamos a ler aquilo que Cristo deixou para nós, nós estamos nos alimentando do poder de Deus. Eu agora sou um recipiente do poder de Deus, e com este poder eu consigo batalhar no mundo espiritual. Paulo ele vai começar a falar, para que no dia mau você esteja firme. Só que tem pessoas que chega o dia mau e ela não sai desse dia mau. O dia mau vira semanas más, vira meses maus e vira anos maus. Por quê? Porque não entendeu que naquele dia ela precisava estar revestida. Ela não entendeu que ela precisava labutar para que ela estivesse esculpida, para que naquele grande dia ele estivesse pronto, ela estivesse pronta. Por isso que Paulo, no final da sua carreira, ele fala com toda clareza, firmeza, e eu lendo esse texto eu não consigo ver sombra de dúvida naquilo que Paulo ele fala. Quando ele sabia do momento que seria o seu fim, ele fala: pessoal, agora é com vocês, porque eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Eu não vejo Paulo gaguejando, eu não vejo Paulo tosquenejando, eu não vejo Paulo tremendo, eu vejo Paulo falando assim: a minha parte eu fiz, eu sei que hoje eu estou pronto, eu estou revestido do poder de Deus. Quando nós olhamos a vida de Paulo e vemos ele falar isso com toda a ênfase, nós podemos ter essa certeza que ele estava falando: eu estou revestido do poder de Deus, a minha parte eu fiz.
Mas os cristãos hoje não oram, os cristãos hoje não jejuam, os cristãos hoje não se consagram, os cristãos hoje não se santificam. Por quê? Porque vivem uma vida de graça leviana, não a verdadeira graça, a graça que me converte, que me convence, que me constrange a fazer isso, porque a graça ela te constrange a todo momento, não pelo seu pecado, muito pelo contrário, pelo seu pecado ela te dá um up, ela fala assim, você está perdoado, pode prosseguir porque já está tudo pago, mas ela te constrange em olhar para um Deus que fez tudo, que já pagou tudo, e que você tem a oportunidade de desfrutar do dia, do fôlego de vida que Ele te deu, do poder de dobrar o seu joelho e falar com Ele, ter comunhão com o Pai, essa graça que nos constrange, que às vezes nós assistimos vários filmes durante a madrugada, e lá no final quando o sono bate, fala, eu podia ter orado, e sim, é a graça constrangendo, é isso que o Senhor está falando. Nós temos que deixar de viver segundo os preceitos humanos, mundanos, e começar a viver uma vida de retidão, de graça, de verdade, de graça e das riquezas da graça. Você tem hoje o livre acesso, sabe por quê? Porque Deus, Ele se assentou, Jesus se assentou com pecadores para que você hoje se assentasse aqui com príncipes e com princesas. Jesus, Ele levou todos os pecados para que você fosse purificado. Jesus, meus amados, Ele andou nos lugares mais imundos da terra, Ele teve que ir até o inferno, Ele fechou, Ele trancafiou todos os demônios para que você pudesse adentrar no santo dos santos. É tempo da igreja ser grata a um Deus que fez tudo isso, e que eu e você nós negligenciamos essa presença, essa maravilhosa graça. Hoje você tem livre acesso. Hoje você tem livre acesso. Oxalá, quem dera a Deus que naquele tempo o povo da Bíblia, o povo que estava vivendo no tempo da lei, pudesse adentrar no Santo dos Santos, estivesse alinhado com aquilo que Deus queria. Era uma corda amarrada nele e um sino amarrado nele, e quando ele ia adentrando no Santos dos Santos, o sino ia tocando, mas se o sino parasse de tocar, podia puxar a corda, porque o sacerdote tinha morrido, tamanha era a presença de Deus no Santo dos Santos. Mas hoje você tem o livre acesso, basta você bater na porta e falar, pai, eu quero entrar. Ele vai falar, a passagem já está comprada, já está paga a entrada, pode entrar, usa, desfruta, é tudo seu, é tudo nosso. É tudo nosso. Paulo está falando isso. Se revista, busque, se consagre, jejue e ore, viva uma vida de retidão, viva uma vida de santidade, viva uma vida que você não vai ter medo de Satanás a todos os dias. Viva uma vida que você não vai ter medo de cair todos os dias. Viva uma vida que a graça não vai servir simplesmente para vocês ter os fardos do pecado aliviado. Por quê? Porque aquele que vive debaixo da graça, está escrito em Romanos 6,14, porque agora o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, sim debaixo da graça. Ou seja, eu tenho agora a graça não simplesmente para me ver livre do pecado, mas eu tenho a graça para ser uma pessoa que vive o mundo de Deus, vive o reino de Deus na terra, vive as coisas espirituais e tem um livre acesso ao Pai. E tem um livre acesso. Só que aí, como que eu levo isso? Como diz um ditado popular, eu vou levando na bola de meia. Eu vou levando de qualquer forma. Eu vou levando do jeito que dá. Eu vou levando da maneira que eu acho que é correto. Então, se a situação aperta, eu oro. Se a situação ela melhora, eu deixo de orar. Se a situação aperta, eu corro para a igreja. Mas se a situação ela piora, eu deixo a igreja de lado. Quando na realidade Deus Ele quer que nós confiemos nele, quando a situação ela fica adversa, nós nos distanciamos. Quando tudo aquilo que eu prego, quando tudo aquilo que eu falo, quando tudo aquilo que eu lanço da minha boca para fora, é para o próximo, eu vou lá e falo com tanta ênfase. Há uma pequena passagem na Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo de número 4, que vai dizer assim: e ele faz o tematita, se levantou e disse: se alguém falar alguma coisa para Jó, certamente será enfado, mas não há quem possa ficar calado diante de uma situação dessa. E ele começa a falar para Jó: Jó, quando você estava forte, quando você estava firme, você levantou muitas pessoas que estavam caídas, fortaleceu muitos joelhos fortes, você disse que eles precisavam reagir naquela situação, e aí ele vai e fala assim: e agora, vindo a ti, tu te enfadas, vindo agora a ti a situação adversa, você se esquece de tudo que você pregava, de tudo que você falava. Em outras palavras, a gente fala muito mal dos amigos de Jó, mas ele deu uma palavra de ânimo para Jó, ele fala assim: se levanta, porque tu sabes. E aí mais abaixo vai falar assim: porque nós nunca vimos um justo perecer. Nós nunca vimos um justo perecer. Então ele dá um up para Jó. E nessa noite de hoje,
Você tem que dar um up para você mesmo. Por quê? Porque eu tenho certeza que se daqui para a porta, ou daqui para amanhã aparecer alguém, você pode falar: irmão, a minha situação está difícil, eu estou caído, eu estou prostrado, eu estou derrotado, mas eu tenho certeza que se aparecer alguém amanhã para você e pedir um conselho, você vai falar com a boca cheia que Jesus tem um plano na vida dele, que Jesus pode fazer e acontecer. Este mesmo Jesus que você vai apresentar para ele, você tem que falar: é este mesmo Jesus que vai mudar a minha história e a minha situação. Jesus, ele não serve só para o próximo, ele serve para mim também. Ele é o meu escudo e fortaleza. A armadura de Deus é o próprio Jesus, porque quando se fala na verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se fala, meus amados, da justiça, a justiça é o próprio Senhor Jesus. O Evangelho, calçar os pés na preparação do Evangelho. O Evangelho é Cristo, a palavra é Cristo. Ele era o verbo, lembra? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo, Paulo está falando assim: revistam-se do Senhor Jesus. Revistam-se do Senhor Jesus. Olha só, revistam-se do Senhor Jesus. Irmão, não estou entendendo. Abra a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Amém? Livro de Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13 e 14. Ou melhor, 12, 13 e 14. Amém? Vou estar lendo. Romanos 13, versículo 12, 13 e 14 diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha só, revistam-se do Senhor Jesus. Então você pega Jesus hoje como uma armadura, coloca em você e fala: pode vir o que vier, eu estou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele é a minha força, o meu escudo, a minha rocha, a minha fortaleza, e por isso eu não temerei mal algum. Jesus, Ele é tudo, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o bom pastor, Ele é tudo que você precisar numa noite como essa, Ele o é. Ele é. Mas nós precisamos nos revestir dessa armadura. Quando você fala assim: ei, eu não estou me revestindo com fé, você não tem comunhão com Cristo. Você não tem comunhão com Cristo. Entenda uma coisa: nada que é do mundo vai servir em você. Nada que já foi rejeitado vai servir em você. Nada vai servir em você. Vou te dar um exemplo. Lembra quando Davi ele ia para a peleja contra o gigante? Lembra-se? Saul fala assim para ele: Davi, você não pode ir. Ele fala: eu posso sim, porque eu vou no nome do Deus vivo. Então Saul ele vai falar assim: então faz o seguinte, para amenizar a situação, porque eu sei que você vai morrer, leva a minha armadura. E quando Davi ele coloca a armadura de Saul, o que acontece? Ele não consegue nem caminhar. Por quê? Porque a armadura não cabia nele. As armaduras do mundo não cabem mais em nenhum de nós. Aquilo que o mundo proporciona não cabe em mais nenhum de nós. Irmão, não estou entendendo o que você está falando. Vou simplificar. Nada daquilo que o mundo fingir que pode me satisfazer, que pode fingir que pode tapar ou preencher este vazio que eu sinto, ou isso que eu preciso, que essa angústia saia, que este problema se resolva, terapias, medicina e tudo aquilo que o mundo oferece, não negligenciando o óbvio que nós precisamos. Mas eu não posso colocar a minha esperança nisso. A minha esperança tem que estar na minha única armadura, que é Cristo. Olha só, deixemos tudo, deixemos todas as coisas. Versículo 12 começa falando: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Lembra que o dia mau pode ter chegado? Sim, o dia mau pode ter chegado. Só que este dia ele vai acabar. Paulo ele está falando: o dia está quase acabando. Ou melhor, a noite já está quase acabando. Melhor, está chegando o dia. O amanhecer está próximo. Foi difícil, teve luta, sim, mas este dia mau tem que acabar. Como? E ele vai falar: se revestindo do Senhor Jesus. Mas se este dia não acaba, é porque você não está se revestindo na presença de Deus. Você não está se revestindo do Senhor Jesus. E as oportunidades que você teve para ser revestido, você não aproveitou. Você lançou elas, de mão beijada. Você falou: eu não quero. Você desprezou.
O dia mau pode ser para mim hoje, pode ser para você amanhã. Eu não sei qual é o dia mau, eu não sei quando ele pode chegar. Mas de uma coisa eu sei, que a luta ela é todos os dias. Satanás ele tenta me derrubar, te derrubar todos os dias. Mas nós sempre colocamos a culpa em fulano, em cicrano, em nós mesmos, ou no ministério, ou em qualquer outra coisa. Mas nós não temos coragem de olhar no espelho e falar, eu sou o culpado, porque eu não estou fazendo aquilo que a palavra da verdade diz que eu tenho que fazer. Quando Jesus fala assim, santifica-os na verdade, ele vai dar a resposta, a minha palavra é a verdade. Ele é a verdade. Mas a gente começa a correr de porta em porta e acha que o nosso Senhor Jesus ele é a última opção. O maior cansaço dos ministros do evangelho, dos pregadores do evangelho hoje, é ele olhar e ver que para a igreja, não é para o mundo, mas que para a própria igreja, para a noiva de Cristo, ele fica sendo sempre a última opção. A última opção. E tem oferecido Jesus e a salvação como final de feira, como aquilo que se der tempo vende, se não der tanto faz, se você quiser você leva porque é barato, porque é de graça, mas nós não temos colocado Deus como aquele que verdadeiramente ofereceu a sua salvação por um alto preço que já foi pago, que ela é valiosa e que ela não é fim de feira, que ela é algo precioso para mim e para você. Por isso que o mundo olha e não dá valor, porque fala, nem ele nem ela dá valor, olha como vivem. Mas quando nós começamos a mostrar o valor desta salvação, o valor da comunhão com Deus, aí o mundo vai falar, verdadeiramente ele dá valor para isso, ela dá valor para isso, então deve ser bom. Mas quando você negligencia, quando você mostra que hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, hoje eu estou firme, amanhã eu não estou, todo mundo fala, esse negócio aí não é muito bom não, porque se fosse bom, ele se agarrava e não soltava, ela se agarrava e não soltava, e aí o mundo sim vai começar a ver que aquilo que nós temos é algo de maior valor que existe no universo, só que porém é de graça. É assim que se mostra a verdadeira salvação. Só que nós temos visto um Cristo estampado em nossas vidas, um Cristo medíocre, que o mundo olha e fala, eu não quero. Ele se comporta assim, ela se comporta assim, diz que é isso, diz que é aquilo. O mundo nos julga e o mundo vai nos julgar, o mundo vai nos perseguir, já foi dito aqui hoje, e isso é bom, isso é bom. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Jesus ele vai lá dizer lá no sermão das bem-aventuranças, ei, vão vos perseguir, porque assim fizeram com os profetas do passado. Bem-aventurados, mais do que felizes são vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas do passado. A igreja é perseguida, mas não destruída. Em todos os momentos, quando nós vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, quanto mais começa agora, meus amados, a se repetir a história lá que o Mike leu logo no começo. Agora em Atos dos Apóstolos, a igreja, não igreja local, não igreja judaica, mas a igreja no geral, no contexto histórico total. Quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. E quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Quanto mais Satanás tentar lutar contra o povo de Deus, mais ele tem que crescer, mais ele tem que evoluir, mais ele tem que prosperar. Desde que nós entendamos que nós somos este povo que tem que se revestir do Senhor Jesus, do próprio Cristo estampado em nós. Nós não louvamos que Cristo em nós é a esperança da glória, é isso mesmo, para nós e para o mundo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode, não adianta, as pessoas vão olhar e vão ver a luz que brilha em ti. A noite está quase acabando, Romanos 13:12, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas, e vistamo-nos da armadura da luz. Vistamo-nos da armadura da luz. Você é luz, eu sou luz, nós somos luz. Não tem como ofuscar o brilho que há em nós. Você sabe quem resplandece em nós? Quem resplandece em nós é um ser que João viu. E que quando ele viu, meus amados, ele ficou extasiado. É um ser que os olhos dele é como chama de fogo, que seu cabelo é branco como a lã branca, que as suas vestes, a sua couraça são reluzentes, que os seus pés são como latão reluzente. É isso que o mundo tem que olhar e ver em nós. A verdadeira imagem e semelhança de Deus, um Cristo glorificado, um ser que veio ao mundo, foi carne, ele não se corrompeu, ele venceu, ele disse, eu venci o mundo. Em outras palavras está falando, é possível que vocês vençam também. É possível. Só que hoje nós achamos que é impossível vencer o pecado. Nós achamos que é impossível vencer a minha queda e a sua queda. Eu já caí, eu já estive prostrado. Eu não estou falando isso sem conhecimento de causa. Eu já estive no mais fundo do poço, isso já convertido. Mas o Senhor, Ele me estendeu as mãos fortes dEle e me puxou, porque a Bíblia vai dizer que o justo 7 vezes cairá, mas se levantará.
O Senhor nunca vai deixar um justo prostrado, um justo caído. Não justo porque você é bonitinho, porque você jejuou, porque você olha, mas porque você creu na verdadeira redenção que houve na cruz do Calvário. Porque você está debaixo de uma nova aliança, uma aliança de paz, uma aliança de amor, uma aliança de confiança. E que Deus, Ele fala: filho, o seu pecado você não precisa nem se lembrar, porque eu já esqueci. Mas eu pequei hoje de manhã, o Senhor fala: eu não lembro. Se for pedir perdão, pede por um novo, porque o que você já se arrependeu, já perdoei. É noite de você não restaurar a aliança, porque o Senhor, Ele não quebrou aliança com ninguém. Jamais. Não de refazer a aliança, porque essa aliança ela não foi desfeita. Mas é noite de você falar: Senhor, a minha aliança. Quem já usou aliança de prata aqui? Levanta a mão. Já viu quando ela pega no cloro? Ou ela pega no sabão em pó? Ela empretece tudo. Talvez a sua aliança esteja assim. Ela não está quebrada, ela não está desfeita, porque uma aliança é algo infinito. Se alguém aqui conseguir achar o final em uma aliança, me mostre. Porque, pelo pouco entendimento que eu tenho, eu não vejo. Eu não vejo finais em alianças de casamento. Eu não vejo finais em aliança de pai e mãe. Eu não vejo finais em aliança de relacionamentos familiares. Eu não vejo final em nada disso. E a aliança que Deus tem conosco, ela não tem final. Ela não tem fim. É uma aliança e nós estamos na dispensação da graça. Ou seja, você ainda tem um favor imerecido ao seu favor. Então pega ela e fala: Senhor, eu deixei ela cair no cloro, ela está toda empretecida. Mas eu sei que o Senhor tem uma politriz, Senhor. Eu sei que o Senhor pode polir isso, pode fazer ela brilhar e resplandecer para que ela seja essa luz que nós acabamos de ler lá em Romanos 13:12. Sim, é essa luz, Senhor. É a luz que eu quero que o mundo veja. Olhe na minha mão e fale: verdadeiramente ele tem uma aliança com o Deus dele, ela tem uma aliança com o Deus dela. E é isso aí que o mundo tem que ver, este brilho, esta luz, que essa é uma aliança inquebrável, que ele é um Deus incansável, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que a sua graça ela é infinita e que a sua maravilhosa e infinita misericórdia ela dura para sempre. Ela dura para sempre. Então não deixe essa mentira de Satanás, não deixe essa mentira do diabo vencer a verdade que há no seu coração, que é a verdade de Cristo, que é a palavra dele. Não deixe. Não deixe. Então, se você está mal com sua família, reate. Se você está mal com seu esposo, com sua esposa, reate. Se você está mal com seu pai, com a sua mãe, reate. Vamos viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã só Ele sabe. Nós tivemos aqui a conferência de famílias. O Senhor falou conosco. Nós não sabemos o dia de amanhã, meus amados. Então vamos viver o dia de hoje bem em comunhão, vivendo em gratidão uns com os outros. Vamos olhar para o irmão do lado e falar: eu sou grato pela sua vida hoje. Eu sou grato porque este culto só pode acontecer porque você está aqui. E quando nós juntamos a nossa adoração, algo diferente acontece. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aqui Ele se faz presente. E eu gosto agora quando eu falo assim, porque pode parecer normal, mas aí, é este Jesus que nós estamos falando da Bíblia, que andou sobre o mar, que curou, que fez tudo isso. Ele se faz presente neste lugar. Mas a nossa falta de espiritualidade faz com que isso não nos impacte. Faz com que isso seja só mais uma fala que soa da boca para fora. Mas não, Ele está aqui para... Ele vai pegar alianças hoje. Ele vai polir alianças hoje. Ele vai falar assim: vai voltar a brilhar. Satanás pode até ter tentado ofuscar, porque quebrar, ele não tem o poder de quebrar uma aliança feita pelo nosso Senhor Jesus, cujo está selado com o sangue da vida, e este sangue é algo que é muito poderoso, diga-se de passagem, o item mais poderoso na vida de um cristão. Mas o Senhor vai falar assim: me dá aqui que eu vou lavar, eu vou tirar a fuligem, eu vou tirar a ferrugem, eu vou tirar tudo. Vai brilhar que aqueles que olharem não vão conseguir olhar. Por quê? Porque foi assim quando o Senhor estava com Moisés no monte. A comunhão foi tão grande. Moisés ele ficou tanto tempo com Deus, ele quis ver tanto Deus, que quando ele desceu do monte, o que aconteceu? A glória de Deus resplandeceu no rosto de Moisés e ele teve que tapar. Por quê? Porque ali ainda era lei. E ali, meus amados, a glória de Deus só matava, porque o povo vivia em pecado. Mas agora nós estamos debaixo da graça. Debaixo da graça pode mostrar a glória de Deus, expande ela, faz ela brilhar, deixa ela brilhar para o mundo ver. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, meus amados, que Ele veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor, vem dar as boas notícias aos pobres e dar, sabe o quê? Sabe, a luz àqueles que estão na escuridão. Então seja a luz nessa noite em nome de Jesus.
Seja a luz no seu casamento, seja a luz na sua família, seja a luz no seu relacionamento com o seu pai, com sua mãe, seja a luz lá na sua faculdade, seja a luz no seu emprego, seja a luz onde quer que você esteja, porque você foi chamado para ser sal e para ser luz. Seja um jovem que os outros jovens do mundo que não respeitam o pai e mãe, olhe e vejam você respeitando o seu pai e a sua mãe. Seja um funcionário que os funcionários olham e veem você respeitando o seu encarregado. Seja um esposo, seja uma esposa, que as pessoas olham e veem você respeitando o seu esposo, veem você respeitando a sua esposa. Seja essa luz em nome de Jesus. Seja isso porque você foi chamado para ser sal e para ser luz. E se você não for isso, você não presta para mais nada. Assim está escrito, se você não for isso, você não presta para mais nada. Eu não sou um servo inútil na presença de Deus. Porque nós lemos já quando o Senhor Jesus contou a parábola do servo inútil. E esse eu não sou. Amém, igreja? Amém. Nós não somos inúteis. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para uma boa obra. Para uma grande obra. Para uma grande obra. Então não deixe Satanás frustrar os planos de Deus para a sua vida. Não se contente só. Preste atenção no que eu vou falar agora. Não se contente só em ser salvo. E quando eu estou falando para você não se contentar só em ser salvo, eu não estou falando para você buscar riquezas nessa terra. Eu não estou falando para você buscar o melhor carro, a melhor casa, o melhor status social. Eu estou falando para você não se contentar em ser só salvo. E você entender que você tem um reino para reinar aqui. Porque você é chamado reino e sacerdócio de Deus na terra. Você pode sim fazer parte de um reino, você pode sim fazer parte de um império de luz, um império rico em graça e em misericórdias, rico em o povo olhar para você e falar, eu não sei o que ele tem, eu não sei o que ela tem, mas eu quero um pouco disso. Agora, nosso umbigo é muito grande. Eu estou salvo, eu estou salva, e aí? Eu vou buscar os meus objetivos agora, já que a salvação é pela graça, já é de graça. Então aquilo que eu precisava fazer para ser salvo, eu não preciso mais fazer. Então eu vou buscar tudo aquilo que eu preciso para viver esta vida. Estava comentando ontem com alguns irmãos, vou encerrar já. Eu vi uma ministração muito interessante, acredito que alguns viram aqui no Instagram. Um pastor, ele pega uma corda muito imensa, e ele estica ela no altar. O altar é um altar muito grande, ele estica uma corda e ele fala, essa corda aqui ela tem fim, mas vamos imaginar que essa corda ela é infinita. Vamos imaginar que essa corda ela consiga dar a volta na terra milhões e bilhões e zilhões de vezes, por toda a eternidade. Sim. E ele pega a ponta dessa corda, mais ou menos um palmo, e ele pinta isso de vermelho, e ele vai falar, essa é a vida de cada um de nós. Essa corda significa a vida de cada um de nós. E esse palmo pintado de vermelho, ele simboliza o tempo que nós vamos passar aqui na terra. Ele simboliza o tempo, aproximadamente os 70, 80 anos, 85, quem chegar a muito 90. É um curto espaço de tempo para determinar o que eu vou viver a minha eternidade inteira. É pouco tempo. É um curto espaço de tempo para mim negligenciar tantas coisas boas. Principalmente que vem de Cristo, que vem do Pai, que vem do Espírito Santo. E segundo, que vem do irmão do meu lado. Porque se eu negligenciar, como eu sempre digo, a pessoa mais próxima de mim hoje é a minha esposa, a Kate. Se eu negligenciar, se eu não for grato a ela por tudo, pela roupa que ela me passa, se eu não for grato a ela, pela comida que ela cozinha para mim, se eu não for grato a ela, por eu chegar e ver os meus filhos bem cuidados, tomado banho, alimentados, se eu não for grato pelas mínimas coisas, como eu serei grato a Deus por tudo que Ele me fez? Se eu não for grato ao meu pai, à minha mãe, que me colocaram neste mundo, que fizeram com que o plano de Deus acontecesse me dando a vida, se eu não for grato a eles, que me alimentou, a minha mãe, que me amamentou, se eu não for grato a eles, se eu não conseguir respeitar os meus pais, eu serei grato a quem? Eu serei grato a Deus. Uma grande mentira. Se eu não for grato ao meu próximo, eu não amo o meu próximo. Eu não amo nem a mim mesmo. Porque se eu não respeitar a minha descendência, se eu não respeitar aqueles que me colocaram no mundo, eu não consigo me amar. Se eu não conseguir respeitar a pessoa que vive comigo, que se deita comigo todas as noites, que cuida dos meus filhos, da minha descendência, que diz a Bíblia que se tornou uma só carne comigo, eu não consigo me amar. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para entendermos que nós estamos numa luta constante, que nós não podemos abaixar a cabeça para Satanás a todo momento e falar, deixa que a graça resolve. Não, a graça ela veio para me salvar e para te salvar.
mas as lutas, as pelejas, as batalhas são nossas, como foram de Josué, como foram de Davi. As batalhas foram deles, eles que tiveram as feridas em seus corpos. E pela graça e misericórdia de Deus, eles teriam a vitória. O pastor disse algo aqui interessante quarta-feira passada, agora eu vou encerrar. Por que tudo isso se a graça ela é rica e ela nos abençoa com toda sorte de bênçãos? Sabe por quê? O porquê orar, o porquê jejuar, o porquê buscar, o porquê se revestir. Porque vamos supor que isso é uma madeira e aqui tem um prego. Quando você observa isso, quando você olha isso, a imagem mais clara que vai vir na cabeça de qualquer ser humano, pensante e que raciocina ao mínimo, vai ser que aquele prego tem a tendência a entrar naquela madeira. Correto? E por que orar? Por que fazer tudo isso? Por que eu devo aplicar esta mensagem que você está entregando hoje, irmão Ed? Porque se você fizer tudo isso, Deus ele vai vir com o martelo, vai bater nesse prego e as coisas vão acontecer muito mais rápido. Muito mais rápido. Essas são as nossas atitudes que vão reger o céu ao nosso favor. São as nossas atitudes. É tempo de Deus olhar e ver uma igreja surpreendendo a Deus. Irmão, você está falando heresia. Não, eu não estou falando heresia. É possível uma noiva, é possível sim uma noiva surpreender um noivo. É possível. É possível sim, porque o noivo ele vai chegar para noivar com ela. Ele vai olhar ela, ele vai ver que ela é linda, ele vai ver que ela é bonita, ele vai ver todas as qualidades dela. Mas no dia do casamento, preste atenção, ele vai olhar e ele vai falar: certamente esta foi a noiva correta que eu escolhi para passar o resto da minha vida com ela. E é isso que Cristo espera de nós. É isso que Jesus espera de nós, que nós venhamos surpreender Ele com a nossa vida de retidão aqui na terra. Uma vida tão curta aqui, para reger uma eternidade infinita. Infinita. Cabe a nós decidir o que nós vamos fazer com esse um palmo nessa corda sobre as nossas vidas. Amém? Fica com essa palavra, aplauda o Senhor.